Olá, bom dia! Eu sou a professora Fernanda e na nossa aula de História a gente vai falar um pouco sobre a história do relógio e do calendário. Como é que os povos antigos conseguiram descobrir que esse mecanismo ia ajudar a medir o tempo? Vamos lá? Nosso objetivo de hoje é identificar o tempo como medida. Saber a origem do aparelho que tanto utilizamos, que é o relógio. Saber um pouco sobre a sua evolução. Como é que os relógios chegaram até os relógios de hoje em dia? Será que os relógios sempre foram assim, como a gente conhece hoje? E aí a gente vai conhecer também e identificar outras unidades de tempos que temos, que é o calendário. Dias, meses, anos, como é que tudo começou a ser estudado dessa maneira. Vamos lá? A história e a evolução do relógio. O relógio foi inventado há muito tempo atrás, lá no Egito. O Egito é aquele que tem as piramidezinhas, lembram? Pois é. Aí ele foi inventado lá e ele não funcionava desse jeito que a gente conhece hoje, não. Depois foi que ele foi evoluindo lá na Europa e ele se tornou o relógio que a gente conhece hoje, certo? A gente vai saber quem inventou o relógio. Como é que os povos antigos, como por exemplo os egípcios, como é que eles marcavam o tempo, né? Será que no passado as pessoas faziam as mesmas coisas na mesma hora que a gente faz hoje? Como era que funcionava? Então, por que o homem descobriu que era necessário marcar esse tempo? Certo? Será que quem não tem relógio consegue viver, consegue saber que horas são ou consegue saber que horas do dia está acontecendo de acordo com o quê? Quem é que vai guiar, né? Quem foi que guiou os povos e quem é que pode te guiar hoje em dia para saber os horários, certo? A história e a invenção do relógio. A ideia de relógio surgiu desde o início da humanidade, quando era dia e era noite. E isso indicava a hora de caçar ou proteger-se. Olhava-se o sol e isso ficava definido. Então é isso, gente. Quando tá sol, sabe-se que é dia. Quando o sol vai embora e escurece, sabe-se que é noite. Então o homem começou a perceber que ele poderia fazer algumas atividades. Ele precisava fazer algumas atividades enquanto o sol estava e algumas atividades que ele poderia fazer só à noite, como descansar, como se proteger. Então, quando o sol indo embora e a noite chegava, ele já sabia que era a hora de se proteger para poder passar a noite, certo? Então, inicialmente, houve a divisão natural em períodos. Os períodos que eram iluminados pelo sol e os períodos que não eram iluminados pelo sol, que é o que a gente conhece até hoje como dias e noites, tá? O relógio de sol. O relógio de sol foi um dos primeiros equipamentos utilizados pelo homem para medir justamente esse tempo. Então, ele surgiu entre 5.000 a 3.500 anos antes de Cristo, no Egito. Consistia originalmente de uma vareta fincada no solo, em local iluminado pela luz solar, durante todo o dia. A sombra da vareta no chão ia mudando sua posição conforme a movimentação do sol. No decorrer do dia, a sombra longa, inclinada para o oeste ao amanhecer, atingia seu tamanho mínimo ao meio-dia e voltava a alongar-se ao entardecer, agora para o leste. Então, eles usavam assim, eles fincavam uma vara no chão e eles iam observando a sombra daquela vara. Então, ele sabia que quando aquela sombra estava bem esticada, apontando para o oeste, era quando o sol estava nascendo. Quando a sombra ficava praticamente, ela não existia, ou seja, quando o sol estava ao meio-dia em cima da vara, que praticamente não fazia sombra, eles sabiam que estavam na metade do dia. E aos poucos a sombra ia se alongando novamente quando o sol ia se pondo. Bem interessante, né, gente? Eles não tinham o relógio que a gente tem hoje, mas eles conseguiam saber mais ou menos que horas eram do dia a partir do relógio do sol. Depois veio o relógio de água.
certo? O relógio de sol, ele apresentava algumas desvantagens, né? Com o passar do tempo, eles começaram a ver que era a dificuldade em quem procurasse, eles começaram a procurar novas formas de medir o tempo. E foi quando eles observaram que um líquido de um reservatório, ao vazar por um orifício pequeno, mantinha uma certa regularidade. Então, a partir dessa ideia, criou-se o relógio da água, certo? Esses relógios consistiam por 2 recipientes marcados com escalas uniformes de tempo, dispostos de forma que a água pudesse escoar por um gotejamento. Então, ó, quando a água caía, o pingo de água caía de um recipiente para o outro, eles iam medindo o tempo ali, de acordo com o passar do dia, de acordo com o passar das horas, tá? Mas aí, o que foi que aconteceu? O homem começou a perceber que ele precisava de uma coisa mais prática, que ele pudesse levar de um lado para o outro, por exemplo. Tanto o relógio de sol como o relógio de água, eles não conseguiam movimentar. E aí, ó, foi que surgiu o relógio de areia, certo? Porque ela era transportável. Ele podia levar ela de um lado para o outro, que é o que chamamos de ampulhetas, certo? A princípio de sua construção era o mesmo do relógio de água. Porém, no lugar do líquido, a gente encontra a areia escoando de um reservatório superior para um inferior, por um pequeno orifício. Estes relógios eram empregados em medidas de tempo de curta duração e possuíam precisão relativa, ou seja, não tinha como saber exatamente que horas são. Era só para eles terem uma ideia, tá? E não há exageros em afirmar que a ampulheta foi o medidor do tempo mais usado na antiguidade. Então, quando eles começaram a utilizar o relógio de areia, quando eles começaram a utilizar a ampulheta, eles utilizaram durante muito tempo. Ele foi o medidor do tempo mais utilizado. Até que chegou no relógio mecânico. Os primeiros relógios mecânicos, que é o que a gente utiliza alguns até hoje, né? São muito rudimentares. Surgiram por volta de 1200 ao norte da Europa, na região atual da Alemanha. A divisão do dia em horas só aconteceu quando o astrofísico Galileu Galilei definiu as regras do movimento e a sua impressionante regularidade. Isso foi por volta de 1600, ó, gente, 400 anos depois. E depois, somente uns 100 anos, que surgiram os ponteiros indicadores de minutos. Então, quando começou, só existiam os ponteiros indicadores de hora. Depois de muito tempo, é que surgiu os ponteiros indicadores de minutos, porque é mais minucioso ainda a contagem, tá? Os relógios, eles eram considerados como verdadeiras joias. Muitos eram de ouros, tinham pedras preciosas, cravadas. Então, nem todo mundo podia possuir um relógio, só quem tinha realmente muito dinheiro, porque ele era considerado uma joia. E aí, o relógio de pulso que veio, e quem criou o relógio de pulso foi Santos Dumont. Quem lembra do Santos Dumont? Ele foi o criador de outras coisas também, mas isso aí a gente deixa para uma próxima aula. Olha só, o relógio de pulso tem uma história bastante interessante, que envolve um brasileiro famoso, Santos Dumont. O que é que acontece? O relógio que a gente viu no slide anterior, que é esse mecânico, ele era colocado dentro do bolso da roupa. E aí, Santos Dumont, ele trabalhava com mecânica, consertando os modelos de seus aviões. Então, sempre que ele colocava a mão no bolso para olhar a hora, ele manchava as roupas dele. Foi aí que ele teve a ideia de criar um relógio que ele pudesse colocar no pulso, que é como a gente utiliza praticamente até hoje, certo? Então, esse foi o primeiro relógio de pulso que foi fabricado na França, certo? Com o tempo, a tecnologia vai chegando e aí a gente conheceu o relógio digital, né? Que é utilizado por meios eletrônicos para controlar as horas. Ele utiliza um cristal capaz de gerar pulsos elétricos a uma frequência constante. Por ser um dispositivo razoavelmente barato e simples, são associados a diversos outros aparelhos eletrônicos. Então aqui a gente vê o relógio digital de pulso, a gente vê o smartwatch que a gente usa até hoje, que tem relógio que é praticamente um computador. Você consegue acessar o teu celular, o teu computador pelo teu relógio, certo? Tem um relógio digital de pilha, que é bem antigo também, e tem um relógio digital de energia. Normalmente ele vinha rádio e relógio junto, que é o que a gente chama de rádio e relógio. Bem interessante, não é isso?
E aí, a gente vai falar um pouco agora sobre a origem do nosso calendário. A gente falou de relógio, né? O homem conseguiu perceber que com o tempo ele precisava medir as horas, medir que hora determinada do dia era que ele estava passando para poder organizar-se. E aí também a gente fala como medidor do tempo o calendário, né? A gente acompanha o calendário para saber que data estamos, para saber quantos meses tem um ano, quantos dias da semana tem um mês, quantos dias tem na semana, quantas semanas tem um mês, certo? E olha só, a observação do céu, mais uma vez, ó, tanto com o relógio também foi a mesma coisa. O homem observando o céu, ele começou a construir o calendário que a gente utiliza atualmente, certo? O que é que acontece? Pelo movimento do Sol, mais uma vez o Sol, estão vendo, gente? Ele começou a perceber que existia dia e que existia noite, certo? E aí, como é que ele descobriu que vai se passar um ano? Como é que ele chega a essa conclusão? O que é que acontece? Ele começa a perceber que a Lua ela vai mudando de formato. São as fases, né? Ela tem as fases. E depois que ela passa as fases, ela volta para aquela fase que ela já passou. Então, o homem percebe que é um ciclo. E ele percebe que quando a Lua completa todas as suas fases, ó, com a quantidade de dias que a Lua permanecia no céu, no mesmo formato, formou-se a ideia de uma semana. Então, por exemplo, quando a Lua está cheia, ela passa mais ou menos uma semana cheia. E aí depois vem as outras fases da Lua, e outra. E depois ela volta a ser Lua cheia. O homem começa a perceber que quando ela completa esse ciclo, passa-se um mês. É isso mesmo. E aí, ó, ele começa a perceber que com o passar dos meses, também vai mudando o clima, a estação do ano. A gente conhece bem, né? Primavera, verão, outono, inverno. Como é que ele começa a perceber? Ele começa a perceber que estamos no inverno, tá chovendo, tá muito frio. E aí, com o passar dos meses, muda a estação, passa a ser verão, por exemplo. E aí o calor chega, muito sol, e aí depois vem a primavera, depois vem o outono, depois volta para o inverno. Então o homem começou a observar que quando completava esse ciclo das 4 estações, surgiu a ideia de um ano. Então é isso, dias e noites, né? Sol e lua, ela dá a definição de um dia, tá? As fases da Lua ajudou o homem a definir a semana. E o ciclo de fases ajudou o homem a definir o mês. E aí vieram as estações do ano, que ajudou o homem a definir o ano. E foi assim que se formou o calendário que a gente utiliza até hoje. A gente tem vários tipos de calendário utilizados no mundo atualmente, viu, gente? Esse é o que a gente conhece, esse é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas existem outros tipos de calendário. Ó, o calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza, ele é chamado assim porque ele foi introduzido em 1562, faz tempo, viu, minha gente? Ele foi introduzido pelo Papa Gregório XIII, é por isso que se chama calendário gregoriano. É um calendário solar, ou seja, um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Então, toda vez que a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, se completa um ano. Então, esse calendário que a gente utiliza hoje, a gente pode dizer que é um calendário solar, que é baseado no movimento da Terra em volta do Sol, tá? Um outro calendário que também é utilizado já lá do outro lado do mundo é o calendário chinês. Então, na China, eles utilizam um calendário diferente do nosso, tá? O tempo dele é dividido em ciclos de 12 anos. Cada ano é representado por um animal. Dragão, porco, tigre, cavalos e outros animais. Então, lá na China, a contagem do tempo ela é feita diferente, de acordo com os costumes e com as tradições deles, certo? Já ó, o calendário judaico, eles utilizam ciclos lunares em torno da Terra. Então, o nosso é baseado no Sol, o deles já é baseado na Lua, nos ciclos lunares, tá? Então, assim, vou convidar vocês a ver como é que funciona realmente na prática um calendário. Muitos de vocês ainda estão aprendendo a usar o calendário, aprendendo os dias da semana, os meses do ano. E olha só, eu trouxe como exemplo aqui esse calendáriozinho, ó. A gente tem o mês, tá?
que é maio. A gente tem o ano, que é 2018, esse calendário é antigo, certo? Aí todo calendário sempre vai ter que ter essas informações, porque quando você for olhar, você tem que saber a que se refere aquele mês que você está olhando, a que ano ele se refere. Então, é o mês de maio referente ao ano de 2018. Temos aí os dias da semana. Normalmente, nos calendários, vem destacado em vermelho os domingos e os feriados, que também acontecem durante o mês. Entenderam? Então, olha só, vou passar um desafio, uma atividade para vocês, tá? Vocês vão pegar um calendário aí na casa de vocês e aí vocês podem pedir ajuda a alguém, ao pai, a mãe, a avó, o irmão mais velho, quem tiver com vocês em casa. E aí vocês vão destacar no calendário que vocês pegarem os principais pontos desse calendário. Então, aí você vai aproveitar e circular no calendário os dias que você não tem aula. Quais são os dias que não tem aula? Aí você vai lá e circula os dias que não tem aula, certo? E por fim, no mês de maio, circula a data especial que comemoramos o segundo domingo do mês. Tem, no segundo domingo do mês de maio, uma data muito especial que a gente comemora. E aí, quem sabe qual é? Então, vamos lá, vamos recapitular. Vocês vão pegar o calendário, certo? Vocês vão olhar o mês de maio, tá? E vocês vão destacar os principais pontos desse calendário. O mês, o ano, os dias da semana, os domingos e feriados, lembra? Aí você vai circular os dias que você não vai para aula e você vai circular no segundo domingo do mês de maio, um dia que a gente comemora uma data muito especial. Tem gente que já sabe do que eu tô falando. Então circula aí, tira uma foto e manda para tua professora, tá bom? Vou fazer uma revisãozinha para a gente colocar direitinho na cabeça tudo que a gente aprendeu agora, certo? A gente aprendeu um pouco como o relógio e o calendário podem medir o tempo, né? Como foi que o homem aprendeu a utilizar o relógio, a história do relógio, qual foram os primeiros relógios utilizados pelo homem e como ele evoluiu até aqui. Quem lembra? Teve o relógio do sol, teve o relógio de areia, o relógio de água, né? Aí depois veio de areia, depois ele evoluiu para o relógio mecânico, certo? Depois ele evoluiu para os relógios digitais, os relógios de pulso, até os relógios que a gente conhece hoje, que são os smartwatches, que a gente chama, né? Depois a gente viu um pouco sobre o calendário, como surgiam os calendários e quais são os tipos de calendário que são utilizados no mundo, os principais, né? Porque existem outros. E por fim, a gente aprendeu como se utiliza um calendário, para que serve um calendário. Como é quando a gente olha um calendário, o que é que a gente tem que observar nele? Os dias da semana, qual é o mês que ele está falando, qual é o ano que é sobre aquele calendário. Então, é importante vocês saberem de tudo isso para vocês aprenderem a se situar, certo? Saber marcar de repente a data de aniversário de alguém que você gosta, saber as datas das provas, quando você fica de férias, quando você volta. O calendário serve justamente para que a gente possa se orientar, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!